Capítulo 2. Por que nos atacamos? Aparentemente, Lucy era uma representante de vendas bem-sucedida de uma rede de loja de roupas. Mas ela estava se sentindo paralisada. Às 3 da tarde, olhando pela janela do escritório, estressada, exausta e totalmente indisposta, ela se perguntava: por que não consigo fazer meu trabalho direito? Por que não consigo me concentrar? O que há de errado comigo? Estou tão cansada, nem consigo pensar direito. Lucy vinha se punindo com esses pensamentos autocríticos constantemente. Mais cedo, naquele dia, ela tivera uma conversa longa e ansiosa com a professora do jardim de infância sobre sua filha Emily, que andava chorando quando era deixada na escola. Depois, telefonou para o bombeiro para saber por que não tinha ido consertar a descarga quebrada em sua casa. Agora fitava uma pilha de planilha, sentindo-se sem energia e mastigando um muffin de chocolate no lugar do almoço. As exigências e tensões na vida de Lucy estavam piorando gradualmente nos últimos meses. O trabalho se tornava cada vez mais estressante e começava a se estender até depois do horário do expediente. As noites haviam se tornado insônias, os dias mais sonolentos. Seu corpo começou a adoecer, a vida perdeu a alegria. Seguir em frente era uma luta. Ela já havia se sentido assim antes, mas sempre fora uma situação temporária. Jamais imaginara que aquilo poderia se tornar um aspecto permanente em sua vida. Ela vivia se perguntando: o que aconteceu com a minha vida? Por que me sinto tão exausta? Eu deveria estar feliz. Eu costumava ser feliz. Para onde foi minha alegria? A vida de Lucy girava em torno de excesso de trabalho, infelicidade, insatisfação e estresse. Ela fora privada de sua energia mental e física e se sentia perdida. Queria voltar a ser feliz e estar em paz consigo mesma, mas não tinha ideia de como chegar lá. Sua frustração não era grave a ponto de justificar uma ida ao médico, mas era suficiente para solapar o seu prazer de viver. Ela não vivia, apenas sobrevivia. A história de Lucy não é um caso isolado. Ela é uma das milhões de pessoas que estão deprimidas e talvez nem ansiosas na acepção médica, mas também não são felizes de verdade. O humor de todos nós passa por altos e baixos. Às vezes, nosso estado de espírito muda de uma hora para outra, sem nem sabermos o porquê. No momento, estamos felizes, contentes e despreocupados. Então, algo sutil acontece e começamos a ficar estressados. Pensamos em nossas dificuldades, em todas as coisas que precisamos fazer, na falta de tempo para resolver tudo. O ritmo das exigências é cada vez mais implacável. Nesse estado, ficamos cansados o tempo todo, de forma que nem uma boa noite de sono nos revigora. E nos perguntamos: como isso foi acontecer? Por que ficamos assim? Talvez não tenha havido nenhuma grande mudança em nossa vida. Não perdemos um amigo, não nos endividamos de forma descontrolada, nada mudou. Mas de alguma forma a alegria desapareceu, sendo substituída por uma espécie de aflição generalizada. Na maior parte do tempo, as pessoas
conseguem escapar dessa espiral descendente. Esses períodos difíceis costumam passar. No entanto, às vezes podem perdurar e levar para o fundo do poço. No caso de Lucy, a tristeza e a frustração duraram meses, sem qualquer razão aparente. Nas situações mais graves, a pessoa pode ser acometida por uma crise séria de ansiedade ou depressão clínica. Infelicidade, estresse e depressão. Nesse quadro, vamos falar sobre isso. A depressão vem cobrando um alto preço no mundo moderno. Acredita-se que 10% da população deve ficar clinicamente deprimida nos últimos 12 meses. E a tendência é que a situação se agrave. A Organização Mundial de Saúde estima que a depressão será o segundo pior problema de saúde em 2020. Aqui no livro nos relata, e nós estamos em 2022. Sendo nisto, por um momento, a depressão causará mais dano do que doenças cardíacas, artrites e alguns tipos de câncer em menos de uma década. A doença costumava ser típica na meia-idade. Agora, no entanto, ataca a maioria das pessoas pela primeira vez por volta dos 25 anos. E é um número substancial de indivíduos que sofre seus primeiros efeitos ainda na adolescência. O problema pode persistir. Cerca de 15% a 39% das vítimas continuam deprimidas após um ano. Aproximadamente 20% permanecem deprimidas por 2 anos ou mais, que é a definição da depressão crônica. Porém, o mais assustador é que a depressão tende a retornar. Se você esteve deprimido uma vez, a chance de recaída são 50%, ainda que você tenha se recuperado de forma plena. Apesar de a depressão estar causando tantos estragos, sua prima, a ansiedade crônica, também vem se tornando perturbadoramente comum, com níveis médios em crianças e jovens, atingindo um patamar que seria considerado clínico na década de 1950. Não é preciso muita imaginação para concluir que, em poucas décadas, a infelicidade, a depressão e a ansiedade terão se tornado a condição humana normal, tomando o lugar da felicidade e do contentamento, segundo relato da Organização Mundial de Saúde. Embora períodos persistentes de aflição e exaustão geralmente pareçam surgir do nada, existem processos ocorrendo no fundo da mente que só se tornaram conhecidos na década de 1990. E essa descoberta trouxe a percepção de que podemos nos libertar destas preocupações, da infelicidade, da ansiedade, do estresse, da exaustão e da até depressão.